Para construir escadas no Revit, a primeira coisa que você precisa ter em mente é que você precisa organizar a altura dos seus níveis. No caso aqui o térreo, até o pavimento 1, eu tenho 2,75 m de altura. Ou seja, quando eu vou construir minha escada, clicando aqui no comando na ferramenta Stair, e que eu marco aqui do térreo até o pavimento 1, ele já vai calcular para mim automaticamente que eu preciso de 16 degraus. Se ao invés disso eu quero construir uma escada até o pavimento da coberta, então marco aqui, ele me avisa que eu preciso de 32 degraus. Se eu não quero até um nível, mas eu quero somente até 1 metro de altura, então posso definir dessa maneira também, do térreo 0 até o nível térreo 1 metro de altura. Ou se, por exemplo, eu quero iniciar no nível do terreno e finalizar no térreo, eu preciso de somente 3 degraus. Então, a altura é a primeira coisa que você precisa definir antes de iniciar a sua escada, porque ele vai calcular para vocês quantos degraus vão ser necessários para vencer aquela altura. Segundo passo é selecionar qual que vai ser o alinhamento da sua escada. Só voltando um pouco, existem duas maneiras de você construir escadas. A nova, que ela ficou bem mais inteligente, que é a Stair by Component, e a antiga, que é o Stair by Sketch, porém ela é mais livre. Ainda é necessária em vários casos de construção de escadas com o formato mais livre. O primeiro que a gente vai tentar aqui é o Stair by Component, que por padrão, se você clica aqui, ele já entra direto no Stair by Component. Ok? Então, voltando aqui, Location Line é a partir de onde ele vai desenhar a escada. A partir da face esquerda, a partir do eixo, aqui, a partir do eixo, centro, a partir da direita, ou a partir do suporte do lado esquerdo ou suporte do lado direito da estrutura da escada. Vamos utilizar aqui mesmo o Run Left. Você pode já definir aqui qual a largura do seu patamar, 1,20 m, por exemplo. Do seu patamar, do seu lance da escada, largura da sua escada. Existem algumas formas de desenho aqui de escada também. Vamos começar na padrão, a Straight, que é o padrão Run, ok? Quando eu clico no primeiro ponto da tela e à medida que eu vou distanciando o mouse do clique, ele vai avisando, 9 degraus criados, 7 faltando, 10 criados, 6 faltando, 11, 12, 13, até que chega no máximo, que são 16 criados e 0 restantes. Então, por mais que eu passe o mouse, ele só vai criar os 16 degraus que são suficientes para vencer aquela minha altura. Então, cliquei e finalizo a minha escada. Se eu quero mudar a direção dessa minha escada, então eu clico no primeiro ponto, vou subir aqui, por exemplo, 8 degraus. Os meus cliques representam sempre o lance da escada. Quando for haver algum patamar, o patamar é criado automaticamente. Eu não preciso me preocupar em desenhar, em construir o patamar. Por exemplo, se eu quero subir minha escada em L aqui nesse sentido. Então, eu peguei aqui o ponto base e continuei subindo. Cliquei, o patamar ele construiu para mim automaticamente. O que eu precisei definir foi somente esta peça e esta peça. Ou seja, cliquei daqui até aqui e depois daqui até aqui. E finalizo. Se eu quero fazer uma escada em U, mesma coisa. Stair, o lance da escada. Como é que vai ser? Eu vou subir 8 degraus. Depois vou voltar mais 8 degraus. Então, cliquei daqui para cá, depois cliquei daqui para cá. O patamar ele criou automaticamente para mim. Certo? Então, isso aqui é o primeiro ponto, o mais importante de tudo. Todas as medidas dessa escada você pode clicar e modificar. Por exemplo, eu quero 1 metro de distância entre um lance e outro, ou quero eles juntos, a 0. Então, só defini-lo. Deixa eu voltar um pouco, subir um pouco, Ctrl Z. Se eu quero mudar a largura deste lance de escada, 1,50 m. E esse outro aqui também 1,50 m. O meu patamar eu quero com 1,50 m, não, eu quero com 2 metros. Então eu sou livre para editar
todas estas medidas do jeito que eu precisar. 0. Finalizei. Está lá a minha escada em U. Ok? Existem outros formatos de desenho de escada. Por exemplo, aqui, uma escada helicoidal. O que é que eu vou definir na escada helicoidal? Um ponto central da escada e o ponto mais à esquerda, se estiver marcado aqui, esquerda, certo? Então, cliquei aqui, ele vai criar o restante todo da escada para mim. Finalizei. Outras formas de escada também tem aqui, ó. Que no caso dessa daqui, ela funciona um pouquinho diferente, mas bem parecida. Eu defino o centro, defino um lado da escada e depois defino os degraus que eu vou criar. Quero criar até o final. Ok, finalizei também. Outras aqui que são mais automáticas, mas menos usuais aqui para os usuários brasileiros, pelo menos. Bom, não sei por aí onde você está assistindo o curso, mas aqui onde eu moro, a gente não é muito comum esse tipo de escada, assim, muito com os degraus muito diferentes, não. Mas tem aqui também, escada em L, pré-automática, uma escada em U também, da mesma forma. Cliquei, ele já posiciona direto o modelo da escada. Se eu quero mexer na largura, na dimensão, tudo isso é livre da mesma forma que a outra. Então eu posso puxar um degrau aqui, vou fazer aqui, vou puxar um degrau aqui para cima e o outro lado ele complementou aquele degrau que eu fiz a menos. Ok? São escadas menos usuais. E por último eu tenho também aqui, ó, Create Sketch, que na verdade eu vou desenhar uma escada mais livre. Primeiro deixa eu finalizar essa escada que eu estava terminando aqui. Vamos iniciar outra. Stair, Sketch, Create Sketch. Como é que funciona este Create Sketch? Eu preciso definir um contorno externo, um outro contorno interno, 1,20 m, para dentro, para cá, com linhas de boundary. Perceba que esses dois contornos não se encontram em nenhum momento. É um contorno do lado de cá e um contorno do lado de lá. E com Riser eu vou definindo cada degrau meu. Então, offset aqui, por exemplo, de 30 centímetros. Fiz o terceiro degrau, ainda faltam 13. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bom, não vai ser suficiente aqui, eu estou vendo. Então deixa eu aumentar um pouco mais aqui. Offset para fora. 14, 15, Ctrl Z, 15, 16 degraus. Vou fazer um trim daqui para cá e daqui para cá. Vou finalizar. Ele não vai deixar, porque faltou ainda marcar aqui, ó, o caminho que a escada vai subir. Então ela vai subir até aqui, depois daqui para cá. E aí sim eu posso finalizar. E aí criei uma escada mais livre. Então eu precisei definir manualmente mesmo, linha a linha. O interessante aqui é que ele aceita o formato que você precisar. Então, por exemplo, vamos primeiro finalizar aqui essa escada que estava sendo criada. Vamos iniciar outra. Stair, by Sketch. Aqui você fica livre para desenhar o formato que você precisar. Então, por exemplo, se eu venho aqui no Boundary, desenhei um contorno e desenhei outro contorno aqui. Certo? Então, com Riser, para desenhar as diferenças de nível, então vou desenhar aqui, vou fazer um offset de 1 degrau, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou fazer um offset maior aqui para fazer um patamar, 1,20 m. Depois aqui mais, falta 1,
2, 3, 4, 5, mais um degrau só aqui, ó. 0 remaining, já tem meus 16 degraus. Então, na verdade, eu fiz um a mais aqui embaixo. Deixa eu fazer aqui um a menos e deletar esta. Eu só preciso aqui fechar, no caso dessas escadas by sketch, o último degrau, o primeiro degrau e o último degrau. Se eu não definir o stair path, como é uma escada que ele já reconhece que vai iniciar daqui até aqui, eu penso que ele já vai finalizar. Ele já finalizou aqui. Ok? Então, ele, na verdade, ele subiu neste sentido. Ó. Ele subiu de cá para cá. Qualquer escada dessas, by sketch ou não, se eu quiser virar o lado da escada, ainda dentro da escada, eu posso clicar aqui ó, em flip. Ele vai inverter o lado da escada. E daí eu posso finalizar. Ok. Um bug aqui bem comum dessas escadas by component é isto aqui que vocês estão vendo. Ó. Mas antes de mostrar isso aqui, deixa eu só falar um detalhe. Este corrimão aqui, como eu deixei a escada, esse degrau, idêntico a este degrau, no mesmo alinhamento, o corrimão virou provavelmente uma linha única. Ó. Ou uma sobre a outra. Então precisaria recriar o perfil desse corrimão e desenhá-lo com uma pequena diferença entre os dois para ele funcionar bem. Mas, bom, aqui também é um exemplo. O último degrau de cada lance de escada meu, ele fica igual ao patamar. Inclusive aqui também ele vai ficar no mesmo alinhamento da minha laje. Então, se eu tivesse uma laje aqui, ele iria ficar neste mesmo alinhamento aqui. Ó. Ou seja, é como se ele ignorasse um degrau. Então, se eu edito a minha escada, eu posso fazer uma coisa extra aqui, ó, que é clicar nesse degrau e marcar este botão aqui, ó, End with Riser. Então ele vai criar um degrau a mais. E tenho que fazer isso também para cada sequência de degraus. Então, fiz para esse e fiz para esse. Ou seja, quando eu estiver criando minha escada, neste modo padrão aqui com Run, eu tenho que já pensar nisso. No caso aqui ele está dizendo que eu tenho 16 mais 2 degraus. Eu passei 2 degraus. Então eu vou diminuir um degrau aqui e vou diminuir um degrau aqui. Então, só repetindo aqui, ó, vou finalizar. Se eu preciso de 16 degraus, o que é que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no Run, o comando padrão. Ao invés de fazer 8 subindo e 8 voltando, vou fazer somente 7. E depois mais 7. Ficaram faltando 2. Mas daí eu seleciono este lado, marco aqui, End with Riser. Seleciono este lado também, End with Riser também. E aí ela vai ficar com os 16 degraus, bem como deveria ser. Se eu tenho mais de 2 lances, eu vou precisar reduzir um para cada. Por exemplo, eu venho aqui, 16 degraus, vou fazer 5, 5 e 5, por exemplo. Aliás, eu vou fazer 7, deixa eu pensar. Eu faria aqui, ó, 5, depois 6 subindo em L e mais 5 voltando. Fazer em U, só que com degraus aqui a mais. Só simular aqui como seria, certo? Seria isso aqui, mais 6 degraus, mais isso aqui. Certo? Desse jeito aqui, ele vai ficar daquela maneira errada. Ó. O patamar igual ao último degrau. Então, eu não vou fazer 5, 6 e 5. E sim, vou fazer aqui, ó, somente 4, 5, um a menos em cada lance. E 4 de novo. Mais 4 aqui. Mais 4. Aqui. E daí selecionar cada um deles. Este aqui. Vou criar um degrau a mais com End with Riser. Subiu. Um degrau a mais com End with Riser. Também subiu. E aqui também, apesar dele não mostrar que está subindo, mas ele está criando um degrau a mais também. 16 degraus ao todo. Posso finalizar e minha escada estará correta. E para finalizar aqui o estudo da escada, o que é que eu posso fazer ainda?
Se não está marcado esse botão aqui, Automatic Landing, ele não vai criar o meu patamar automaticamente, certo? Ele não criou. Mas se eu marco aqui, ó, Landing, daqui para cá, então ele vai criar o meu patamar já semi-automaticamente, no caso. E daí eu vou só mudar o tipo aqui também de escada, que já tem uma estrutura, só para mostrar o seguinte. Cada peça dessas é uma peça que eu posso deletar, eu posso mexer, posso deletar aqui inclusive. E se eu quero adicionar um suporte, eu posso clicar aqui, ó, suporte, e clicar aqui e aqui, por exemplo. Quero complementar, complemento lá também. Então também pode ser um processo manual. Se eu clico aqui em Railing, eu posso modificar qual que vai ser o meu corrimão padrão para a construção desta escada. Então vai ser, por exemplo, essa daqui. Quando eu finalizo, eu vejo aqui o meu corrimão na minha escada. Toda a escada, se eu edito Stairs, e eu seleciono, por exemplo, aqui este lance de escada, ou mesmo patamar, eu posso converter esta escada no meu formato antigo de escada, que era o desenho by Sketch. Então, eu converti ela em um desenho de Sketch ao invés de desenho de Run. Então, eu volto a visualizar aquelas meus boundaries, meus risers e meu stair path. Finalizei. Então, deixa eu só voltar um pouco aqui, deixa eu editar de volta. Quero, por exemplo, editar aqui com boundary, daqui para cá, finalizar. E está aqui minha nova escada. Ficou bem esquisitinha, mas esta é a ideia. O interessante deste modo de escada também é que ele agora aceita, aqui no menu Annotate, nomenclaturas automáticas de degrau aqui em Thread Number. Você aponta aqui, ó, aqui no meio, do lado ou do outro, ele já automaticamente posiciona a numeração do meu degrau. Enquanto que o formato antigo de escada, Stair by Sketch, ele não permite essa ideia aqui. Ele funciona bem parecido com o by Component. Ele tem o Run aqui também, ó. Só que primeiro, ele só consegue desenhar a escada a partir do eixo. Ele não pode selecionar a esquerda ou o lado direito ou o lado esquerdo. Segundo, a representação da escada, ela automaticamente é assim, ó, ela não consegue ficar dessa maneira, ó, direto tracejado, ela fica sempre esse traço aqui. E metade tracejado, metade cheio. Stair by Sketch. Ele tem aquela opção também, ao invés do Run. Só uma observação, se você vai fazer o Run, você tem que fazer o Run com um pouco de cuidado também, ó, porque você tem que fazer a partir do eixo. Aqui ele sugere até o eixo para você fazer o alinhamento correto, mas tem que ter essa atenção extra. A vantagem aqui é porque ele não tem aquele bugzinho do Ended Riser, ele já faz correto também. Aqui ele já faz a escada correta. Stair by Sketch. Também tem aquela mesma opção do Boundary, que eu posso desenhar um contorno de um lado, um outro contorno do outro lado, e com Risers definir da mesma forma que a gente viu ali anteriormente cada degrau. O degrau não necessariamente precisa ser paralelo, ele pode ser do jeito que você bem entender. Tá bem loucona aqui essa escada. Ainda faltam muitos degraus aqui, ó. Ainda faltam 7 degraus. Se eu finalizar do jeito que está aqui, ele vai avisar que não tem degrau suficiente para vencer aquela minha altura, mas vai dar um jeito de finalizar. Quando eu visualizo aqui no E3D, está lá a minha escada.
Quanto mais esquisita a escada, maiores as probabilidades também de ficar alguma coisa esquisita nela. Ó. Essa estrutura não ficou muito bem definida, enfim. Então você corre também esse risco quando você está fazendo escadas com formato mais fora do padrão. Então, se não agrada perfeitamente a você aquela sugestão do Revit, você pode também modelar peça a peça pelo comando do Component Model in Place. E bom, é isto que vocês têm para aprender sobre escadas. Fora isso, nós vamos lançar também um tutorial mais avançado, ensinando como criar novos tipos de escada. Aqui no template tem uma dezena deles, diferentes tipos, mas para vocês criarem as próprias de vocês, usando o comando Edit Type, a gente vai aprender num tutorial mais à frente. Aqui tem alguns modelos com a escada em cascata, a escada com estrutura lateral, com estrutura central, ela monolítica. Enfim, tem uma série de modelos aqui. Eu penso que dificilmente você vai precisar de um modelo diferente das que já estão aqui presentes. Mas, futuramente vamos ver aqui também este tutorial aqui, ó, Edit Type, e verificar estas condições.